Não, não é, você é mais novo. Ah, lógico. Tem, né? Pode subir o som, Pachecão, que segundou. Conhece? Pi, Conhece? diz. Você dançou essa música, Miller? Fala sábado à noite. Oh, John Travolta e Olivia Newton-John. é muito bom, né? Faz a voz, minha prima. Vai Só você. você atinge esse timbre. Segundou, turminha. A Gazeta Esportiva tá on, hein? Tá o som de bidins, começando a sua semana do melhor jeito e na melhor companhia com essa dupla maravilhosa. Olha a dupla que tá comigo. Ele, nosso repórter raiz, Alexandre Silvestre. E ele, nosso tetracampeão, ídolo do São Paulo, o mito, a lenda, um dos maiores jogadores da história do Brasil e do mundo, Miller! Olha, Homenagear o Trump. Monstro. Trump. Fala de política, não. Vamos Vamos ficar trazer só na religião e tudo futebol. da partida entre Santos e CRB. O Carille caiu, gente. Caiu hoje. Caiu, Não é caiu. caído, já há um oficial, tempo. mas está Caiu. em vias de ser. A gente chega também com os detalhes de um torneio de tênis que o José Paes marcou presença lá na Zona Sul da capital paulista. A Marina Buffon também vai falar de uma homenagem ao eterno Rei Pelé. E olha, não perde não, que teve também anúncio importante lá no Morumbi. O que será que foi, hein? Gazeta Esportiva de hoje tem ainda todas as novidades do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e muito mais. Antes tem música, sobe o som, Pacheco. Dica! Já voltamos e eu começo aqui mandando um beijo para Cida Fantozzi e para o esposo dela, o Reinaldo, que me encontraram lá em Campos do Jordão, foram super carinhosos. Beijos para vocês. Também beijo e parabéns para o telespectador nosso super fiel aqui do Gazeta Esportiva, Diogo Luiz Araújo, faz aniversário hoje, ele é da Vila. Peraí que eu esqueci do bairro dele, é isso, né, Fini, que você não pôs. Agora eu vou ver, não, peraí que eu vou ver. Ele é da Vila Curuçá, Santo André. Diogo, um beijo grande para você, muito obrigada por todo o seu carinho. E atenção, telespectadores, tchanã, chegou! Você queria? O seu desejo é uma ordem. Olha isso daqui, olha essa camisa maravilhosa do meu Juventus da Moca. Atenção, deixar um recado no nosso Instagram. O Instagram que tem tá no Gazeta Esportiva? Você tá no Gazeta Esportiva? Não. O Instagram Mas posso que tem entrar. o Fábio Carilli. Entra aí, vê quantos comentários tem. Vai poder ser escolhido na sexta-feira para ganhar esse super presente da capa que o Fabrício mandou para nós. Olha que legal, o pessoal da capa enlouqueceu. Eles ofereceram a camisa 3 do Juventus, que é um uniforme histórico, com o primeiro escudo do meu querido Clube da Moca, o meu time do coração. Esse é o primeiro escudo do Juventus. bonito, hein? Não é linda essa camisa? Muito legal. Fabrício, eu quero uma dessa. Ó, linda demais, camisa da capa. Sexta-feira eu vou anunciar. Você vai entrar no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, e vai colocar lá o seu nome, o seu bairro e fica atento que a gente vai entrar em contato com você através do Instagram por mensagem, tá bom? Então deixa recadinho pra gente lá no... Do Carilli tem quantos recados? Não vi ainda, mas eu posso mandar também um abraço para telespectadores que Manda. nos seguem? Ah. Nossa, que mau humor, cara. Manda. Tô falando de uma coisa e vai falar de Não, outra. eu tô pegando o embalo dos abraços. Deixa eu ver que nem quantos lá comentários Maguila, saudoso Maguila, pro Giovanni Batista, pro Cido Monteiro e pro Val, que me serviu uma ótima pizza ontem. Muito lá na bom. padoca do lado de casa. Um abraço para você, Val palmeirense. O que você quer que eu faça? Não, Instagram? vocês entram o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, já no fez? Carilli não, tem aqui, ó, André Silva é quem precisa de menos tempo para marcar pelo São Paulo no Brasileirão. Nesse aqui, ó, não tem nenhum comentário ainda, fresquinha essa notícia do André Silva. Nessa aqui, você vai colocar seu nome e você vai falar, eu quero a camisa da capa, coloca o seu bairro. Essa camisa aqui, ó, que tem o escudo 3 do Juventus. Tamanho M, hein? Tamanho M, meu número. Você já fez o que você tinha pedido para eu fazer? Eu fiz já, muito Alexandre rápido, Silvestre, como sempre, muito eficiente eu sou. Eu sei. O Santos entrou em campo já campeão da Série B ontem, mas o clima não foi todo de festa não, viu, gente? O Thiago Salazar esteve lá na Vila Belmiro e traz tudo pra gente nessa reportagem aí.
Não é simples viver a Série B como grande e pela primeira vez, mas essa angústia experimentada pelos santistas em 2024 acabou. O Santos está de volta à Série A, a eterna camisa 10 está de volta ao campo de jogo. E a faixa da torcida não está mais de cabeça para baixo. O troféu da Série B pode não ser aquele que ficará exposto com destaque no memorial do clube, mas simboliza a trajetória de quem viveu o Calvário e reagiu com grandeza. O acesso à elite já estava garantido. O título foi confirmado com 2 rodadas de antecedência. A partida contra o CRB, portanto, seria apenas uma tarde de festa, de emoção e alívio em meio a uma despedida da Vila Belmiro nessa Série B. Mas não foi bem assim. O time de Maceió está na luta contra o rebaixamento e abriu o placar com Facundo depois da assistência de João Pedro. Guilherme tentou ajudar o Peixe, mas estava impedido e teve o gol anulado. O intervalo, então, foi meio pesado, com cobranças para cima do técnico Fábio Carilli e também para cima da diretoria. A galera já está de olho em 2025. Aliás, falando em 2025, por aqui, o retorno de Neymar, isso mesmo, de Neymar, não é só um desejo utópico. Neymar, Gabigol, tudo isso faz parte de uma reconstrução, de uma expectativa por dias melhores. E a ansiedade é grande, principalmente depois do que se viu neste domingo. O Santos levou o segundo gol do CRB no segundo tempo. Cleiton ampliou a vantagem dos visitantes para 2-0. E aí, sobrou para o Carilli de novo. Mesmo com acesso e título garantidos, o apito final foi seguido de vaias e gritos de vergonha. Não foi exatamente como os santistas imaginavam e ainda tem a última rodada da Série B contra o Sport lá em Recife. Mas a verdade é que por aqui está todo mundo com a cabeça em 2025. Pode vir Neymar, Gabigol, um grande investidor, quem sabe, são muitas as incógnitas. Mas, pelo que tem acontecido dentro de campo, o clima aqui ainda é de preocupação. Tudo pode acontecer no futebol. Eu já vi cada reviravolta. Pressão maior, por exemplo, de 2011, da derrota do Corinthians lá para o Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem, vocês não sabem o que é pressão. Vocês não sabem o que é pressão, né? Então tudo pode acontecer. Existe clima para você ficar? Ou melhor, você, Fábio Carilli, quer permanecer no Santos para o ano que vem? Já existe uma resposta na sua cabeça? Muito obrigado. Boa noite. Segue indefinido. Ele falou segue indefinido, mas aqui, ó, de acordo com o site gazetesportiva.com, e eu, se tem um lugar que eu confio muito, é gazetesportiva.com, tá escrito aqui, demitido. Diretoria do Santos decidiu demitir Fábio Carilli. Quem deve ser o próximo técnico do Peixe? Caiu, não sei. Não é oficial, o Gazeta Esportiva confirmou a informação dada em primeiro lugar pelo Diário do Peixe, mas era muito óbvia a queda do Carilli. Ele não ia ficar até o fim do campeonato? Eu não estou aqui falando em termos de capacidade do técnico Carilli, que para mim é um bom treinador. Tá? Não é também a última bolacha do pacote, mas é um bom treinador. Mesmo se tivesse ganho de 5, 6-0, pelo clima criado dele com a torcida, a partir daquele flerte com o Corinthians, e o torcedor ficou muito chateado, irritado. Fatal. Né? Então, aí, muitas vezes a paixão fala mais alto, o torcedor fica cego. Ah, não, o cara aí ameaçou ir pro Corinthians, o maior rival do Santos, nem a pau não queremos mais esse maluco aqui. Então, era uma questão de tempo o que aconteceu. O que você acha, Miguel? Olha, acerta o Santos? Ou não tinha escapatória? Não, o Santos não acerta, não. Até porque na cultura do futebol brasileiro, né, cultura brasileira, o futebol é resultado, você sabe muito bem disso, né? E o Carilli trouxe de volta, né, o Santos para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Um feito, sim, muito importante. Agora, o que eu fiquei muito chateado, Michel, é a pergunta do repórter, né? Que perguntinha mais furreca, né? Como é que a gente perguntou? Não sei, Você não viu a imprensa agora? Não. Calma. Um jeito de perguntar. Eu tô falando, você tem que se ouvir. Ele perguntou dizendo assim,
existe clima para você ficar. Poxa, o time acabou de conquistar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele fez acabou o que ele de tinha que ter feito, certo? Como treinador? Poxa, mas não. Mas que ele eu errou? acho assim que a pergunta não cabia pro momento. Eu vou defender o repórter. Entendeu? A pergunta não cabia. Tá Não, a pergunta não cabia pro momento. Ele acaba de ser campeão da Série B. Volta pra Série A. Uma festa, aquela coisa toda tá. Poxa, faz uma pergunta dessa. Miller. Faça uma pergunta depois do jogo, no outro ambiente, aí tudo bem, eu concordo. Mas naquele momento depois do jogo, não. Uma pergunta muito sem noção. Sabe o que Balde acontece? de água fria. Mas sabe o que acontece? É que logo depois do jogo, o estádio vaiou o Carille. Não, todos Parte os do jogos. estádio sequer comemorou o título da Série B. Todos os jogos falhavam. Mas, Carille, todos Miller, os a jogos. pergunta, eu não tô aqui para defender o jornalista, que eu nem sei quem foi que fez a pergunta, mas ele se aproveitou de uma situação que aconteceu no estádio. Poxa, mas ele não viu o jogo? Ó, Não, mas o jogo é eu uma vou coisa, deixar a vocês reação da continuando. torcida foi uma outra questão. Vocês vão... Falando do Carille, então, a pergunta, tem clima para você continuar no Santos? O Miller achou descabida. Eu entendo o que o Miller porque disse, né? uma- Porque, pô, é claro, acabou de ganhar, não o jogo, né? Mas o título já estava ganho, o acesso também já estava conquistado. Mas o clima foi de crise no estádio. Pensa A só. torcida criou. O repórter poderia ter formulado de outra maneira. Pô, ganhou, classificou, avançou, voltou para a Série A, mas esse clima, como é que você vai administrar isso se ficar? Poderia ser feito de uma outra maneira, É um balde o de água caminho da fria igual o pergunta. Gabigol Tudo também. bem, mas eu Gabigol entendo também também a pergunta do repórter, mas é só a minha visão que é diferente da do Miller, tá tudo certo. Bom, mas a pior pergunta também aqui não é feita, viu, Miller? A pior pergunta, eu acho. Porque tem que fazer a pergunta, mas tem que também ter o cuidado ali. É que hoje também está tudo tão fechado que não se tem mais aquela proximidade de, às vezes, poder ir lá e conversar num E o outro presidente do momento. Santos chamou a pergunta de boa. Pô. O planejamento para a próxima temporada também foi assunto ontem, depois do acesso do Santos. O presidente Marcelo Teixeira, como o Miller bem disse aqui, falou sobre a chance do Peixe contratar Gabigol e Neymar. Vamos ver? Sobre a questão do Gabriel, do Neymar, o que posso assegurar no caso do Gabriel é o que já foi noticiado. Nós, ao terminar e confirmar o acesso para o brasileiro do ano que vem, nós já estávamos conversando em parte, mas sem oficializar nada. A partir do momento que se concretizou, nós confirmamos aquilo que vínhamos conversando e encaminhamos ao seu staff para que ele pudesse avaliar. E a resposta foi exatamente de que até dezembro eles estudariam todas as questões envolvendo propostas e que o Santos estava no páreo. No caso do Neymar, eu não tenho nenhuma novidade a respeito do capítulo Neymar. O Neymar, aguardamos aí as questões relacionadas ao clube e ao atleta, possui um contrato em vigência. A maneira como será esse desfecho, o Santos não poderá em nenhum momento interferir. Se pudesse interferir, interferiria para resolver. Não é o caso porque o contrato está ainda vigorando e nós precisamos ter o acompanhamento, como eu já disse, para no momento que se definir, aí sim o Santos pode fazer alguma manifestação. Caso contrário, é só aguardar. E aí, Alexandre Silvestre? Gente, tá na cara que o presidente do Santos quer esses dois jogadores. Tá batalhando. Né? Óbvio, né? O que ele disse aí. Colegas dão conta de que o Santos propôs para o staff do Gabriel Barbosa, do Gabigol, é até algo mais tentador do que aquilo que o Cruzeiro ofereceu. Nossa, mas então, gente, O Neymar é um buraco mais embaixo. Aí é uma outra questão, mas também tem interesse do Santos. O Marcelo Teixeira, que recolocou o Santos nos trilhos, agora é o que a gente espera. Faça a revolução lá na Baixada Santista. É reforma da Vila Belmiro que vai demorar, é reforçar o time e tentar fazer o Santos forte de novo agora na elite do futebol brasileiro. Todo bom jogador, Silvestre, é um jogador mercado, né? Todos os clubes querem, né? Quem que não quer o Gabigol hoje?
né? Quem que não quer o Neymar, em especial A Leila o Neymar? Pereira não quer o Neymar, falou Sim, isso mas no final de coisa da semana. cabeça dela, né? Fazer o quê? A opinião dela, né? Vou discutir a opinião dela, a opinião errada. Então, o Gabigol é um jogador que, pô, dispensa comentário. Neymar nem se fala, quer dizer. Então, acho que o Gabigol, se caso ele fechar com o Santos, qualquer outra equipe, não será uma novidade, até porque ele está no mercado sendo cobiçado por vários clubes. O Mesa Redonda de ontem foi imperdível, gente. O Kleber Xavier, que é ex-auxiliar do técnico Tite, agora ele é treinador. E ele falou sobre a situação do Gabigol lá no Flamengo, enquanto o Tite era o comandante da equipe. Vamos conferir. Determinado jogo, 1, 2, 3 jogos, desses 12 ele não pôde jogar porque ele teve uma pequena lesão, né? O Gabigol teve alguns problemas durante o ano, né? No caso do doping, aqueles exames que deu um problema de afastamento. Teve um outro caso de um desentendimento com a diretoria, caso da camisa do Corinthians. Teve algumas lesões também e esse não teve uma continuidade. Quando tem a lesão do Pedro, mais no final, a gente tem a opção dele, né? E ele também tem uma lesão. Um dos últimos jogos aqui na reta final, antes da nossa saída, foi um jogo contra o Vasco. Sim. Né, que a gente tem que optar por outro jogador. Então, uma questão de opção e agora a continuidade. O Felipe deu um espaço para ele igual o que a gente deu. Teve jogo que ele iniciou, teve jogo que ele foi substituído quase que no intervalo, teve jogo que ele foi substituído no intervalo. Deu a resposta muito boa no jogo contra o Atlético e agora a sequência eu não sei o que vai acontecer. Falando sobre essa declaração do Kleber Xavier ontem no Mesa, o que vocês acharam? Miller, pode falar? Posso falar? Pode, claro. Não, em primeiro lugar, como disse o Miller, né, o Gabigol é um ótimo jogador, é um grande definidor. Agora, o Gabigol é um pacote. E aí, quando você compra o Gabigol, ou quando você trabalha com o Gabigol, você trabalha com o ego, com a vaidade e com os gols que ele marca. O Kleber, a despeito da animosidade entre Tite e Gabigol na seleção e no Flamengo, o Gabigol também teve problemas para administrar. Ele se machucou, aí não é culpa dele. Ele teve problema de suspensão, de punição, porque não quis fazer o xixi lá, o negócio do exame antidoping, e aí foi punido. Então ele teve questões também que atrapalharam o rendimento dele na última temporada. Aí ele colocou a camisa do Corinthians, lembra? Lá? Então, isso aí faz parte daquele pacote, aquele pacote. Agora, ele chegou lá na final da Copa do Brasil e resolveu, né? Ajudou a dar o título para o Flamengo. Foi o protagonista. Né? Então, é pacote. Você queria o Gabigol no seu time, Miller? Eu acho que ele é melhor que o Carlinhos, né? Você queria o Gabigol no seu time, Silvestre? Queria. Olha só, Michele, eu falei ontem pro Kleber. Eu falei assim, olha, eu concordo com vocês em muitas coisas, mas em relação ao Gabigol eu discordo, até porque um jogador decisivo, você não pode abrir mão dele numa decisão. E eles abriram mão do Gabigol, deram as costas pro Gabigol. Muito tempo, né? 7 meses. O Carlinhos jogava várias partidas do Maracanã e o Gabigol na reserva, você lembra disso? Sim. Isso é um absurdo, isso não existe. Bom jogador, não só bom jogador decisivo como o Gabigol, não pode ficar de fora de uma partida decisiva. Contra o Peñarol, no Maracanã, o Gabigol não jogou. Lá, jogou no final, entrou no final. Quer dizer, então, acho que eles erraram em relação ao Gabigol nesses momentos pontuais. Porque errou numa convicção ali que prejudicou Quando se leva para o lado pessoal, não dá. Contato agora com a Marina Buffon, que está no Shopping Eldorado, na zona sul de São Paulo. Parece que vai ter uma homenagem ao Rei Pelé por aí. É isso, Má? Boa noite. Oi, Emi. Muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Isso mesmo. Hoje, só os jornalistas estão autorizados a entrar aqui na exposição, exatamente como você disse, uma homenagem ao Rei Pelé. A partir de amanhã, todo mundo já vai poder curtir. Eu vou pedir para o Marcinho Araújo estar aqui comigo, Arcanjo, não Araújo, vir mostrar para a gente um pouquinho do que a gente está liberado para ver, tá? Essa sala aqui é a única que a gente está podendo mostrar para vocês por hora, mas são... Olha só, 15 ambientes aqui no Shopping Eldorado, como você disse, que fica localizada na Avenida Rebouças 3970 em Pinheiros. Uma dessas salas é essa sala aqui com algumas imagens do Pelé muito emblemáticas. Tem ele fazendo gol, tem ele fazendo gol de bicicleta, tem ele fazendo a comemoração super aí expressiva dele durante todos os anos de carreira, fazendo a barba, enfim. Essa é uma sala final da exposição, na verdade, mas são 2.000 metros quadrados de uma tecnologia
tecnologia totalmente imersiva. A mostra oferece aí experiências interativas que vão desde gols icônicos do Pelé até momentos de realidade virtual que remetem aí a momentos e marcos históricos da carreira do Rei. Camisa 10 do Santos, que voltou ontem aí, inclusive, a fazer parte da história do Peixão, que conquistou o acesso, conquistou o título da Série B também, independentemente aí do momento de Fábio Carille, enfim, como vocês estavam falando antes. Essa outra sala aqui já é uma loja, né? Porque o pessoal que for vir aqui ver a exposição, com certeza vai querer levar para casa algum tipo de lembrança dessa acervo, maior acervo já exposto sobre a vida e a trajetória do Pelé, que é curado, inclusive, pelo jornalista e escritor Marcelo Duarte, que é responsável, inclusive, pelo Museu do Futebol. E aqui, gente, vocês vão poder também ver a galeria de troféus, galeria de várias ferramentas e várias coisas utilizadas pelo próprio Pelé, camisas, enfim, troféus. Também tem replay imersivo de gols. O que é um replay imersivo de gols? Você vai poder entrar dentro do local e participar ali de algum dos gols do Pelé, inclusive o milésimo gol dele, tá? Além disso, tem uma realidade virtual do dia que o Pelé parou a guerra. É uma parte aí do hino que a torcida do Santos canta bastante, né? Que é o único que parou a guerra. Enfim, quem vier aqui ver essa exposição vai poder ter contato também com esse momento histórico. Tudo aqui no Shopping Eldorado, como a gente disse, a partir de amanhã para o público geral. É uma exposição que vai até março de 2025 e se vocês quiserem vir, é aberto de terça a domingo, das 10 da manhã até as 9 da noite. Eu vou entrar e depois eu conto para vocês como é que foi, tá? Legal, Ma, muito obrigada. Eu acho que todo evento que relembre, reverencie e prestigie a memória do rei é fundamental. É incrível, assim, eu acho que a gente tem que sempre lembrar e reverenciar os nossos ídolos, a nossa história. E o Pelé é história, sabe? Além de ter sido o maior do futebol. Manter a memória dele viva eternamente. E o mais importante, ou tão importante quanto, é passar esse conhecimento para as novas gerações. Porque a garotadinha aí, Pelé é uma coisa muito distante. Quando o Pelé morreu, achei muito interessante os vídeos que fizeram, né? Mostrando os feitos, as façanhas do Pelé, as jogadas que ele inventou e comparando o Pelé a todos os craques atuais ou recentes. E aí você começa a perceber, quem não conhecia, que o Pelé fazia tudo que todos os caras hoje fazem, o Pelé sozinho fazia lá atrás e inventava jogadas, Mida. E sem referência, cara, porque na época que o Pelé era garoto, para pensar nisso, o futebol ele só conhecia de ver na rua e pelo rádio. Hoje você tem pelo várias rádio. opções. Hoje a minha filha, por exemplo, ela fica vendo jogadores lá, imita. Não, o Pelé, cara, ele tinha que imaginar o que os caras faziam e ele criou outras situações. Ele era a sua própria referência, né? Ele se tornou, né, a sua referência mesmo. O Museu do Pelé na cidade de Santos, Michele, é muito bonito, né? Nossa, quem puder ir, maravilhoso. Nossa. Assim comecei, mas lá em Santos ele é mais completo mesmo, né? Sim, essa é uma exposição, né, exatamente, itens, o Museu do Pelé é maravilhoso. Então, como você falou, trazer à memória todos esses feitos do Pelé, para o Pelé tem que ser eternamente essas homenagens. Pelé eterno, já diz a frase. Eu vou aproveitar a presença do Alexandre Silvestre aqui na nossa bancada para trazer as novidades do Verdão pra gente, né, Silvestre? Então, jatinho da titia Leila a serviço de Gustavo Gomes e Richard Rios para o jogo de quarta-feira contra o Bahia na Fonte Nova e Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Richard Rios está suspenso, ele não vai jogar, mas ele será também, ele vai pegar carona no jatinho. O Richard Rios joga amanhã pela seleção colombiana na Colômbia. E o Gustavo Gomes, essa é a peça mais importante, porque ele tá livre para jogar, mas ele vai enfrentar eliminatórias amanhã. O jogo é na Bolívia. Nossa. E aí o jatinho pega o Gomes e traz para Salvador, para ele tentar ficar à disposição para o jogo das 6 da tarde de quarta-feira na Fonte Nova contra o Bahia. O Abel Ferreira ainda tem dúvidas em relação a quem vai ser o substituto do Estevão, que também tomou o terceiro amarelo, mas aí parece-me meio que
fique fácil a solução, digamos assim. Porque você pega o Felipe Anderson, que está jogando pela ponta esquerda e que prefere jogar na direita, desloca o Felipe Anderson para o lado direito do campo, hein, Miller? Que é onde ele prefere. O Abel mesmo reconhece isso, que ele prefere jogar. Só que ele não está jogando lá porque é o lugar do Estevão. Só que não vai ter Estevão. E aí quem vai jogar na ponta esquerda? Pô, coloca o Dudu. O Palmeiras não tem mais nada a perder, reta final de campeonato, o Dudu tá pedindo passagem de novo, dá uma chance para ele começar jogando, eu faria isso. Tem várias opções, o Abel, né, e boas opções, como você falou, ele não tem muito problema em relação a isso. É claro que o Estevão é um jogador decisivo, né, na individualidade, mas eu entraria com o Felipe Anderson e o Dudu na esquerda. Isso, né, o Felipe pela direita e centroavante, aí há a dúvida, né, porque o Rony não tá funcionando, não tá fazendo gol, o Flaco também deixou de fazer gols nas últimas rodadas. Não, ele é o artilheiro do time, tem que ser jogar. Vai o Flaco. Flaco Lopes. E se não der pro Gustavo Gomes, porque é pesado pro cara jogar pelo Paraguai na altitude. Depois... Se eu não me engano é na altitude, em La Paz, mas enfim, é na Bolívia. Sim, La Paz e aí volta, né? Sim, é que pode ser lá embaixo também, né? Pode Santa ser Cruz? Eu não sei, se puder me ajudar, chileno, não sei se o jogo é na altitude ou não, acredito que sim. Mas de todo modo, o cara volta da Bolívia, joga na terça pra... Não é quarta à noite o jogo do Palmeiras, é quarta à tarde, /noite, é às 18 horas, né? Complicado. Aí sim dá pro Abel poupar, né? Até porque ele Eu acho que senta no Murilo, e o Vitor Reis. E o Vitor Reis, imagino que seja isso. O Everton tá com a seleção brasileira, mas o Everton vai esquentar banco, né? Nas eliminatórias. Não vai jogar, né? É na Fonte Nova o jogo da seleção brasileira. O Everton joga no Palmeiras, né? Não tem. Então ele só vai cansar da viagem. Ele não tem nem viagem, ele vai estar na Fonte Nova na terça, esquentando o banco, né? Aí ele sai do estádio, não vai jogar provavelmente, vai para a concentração do Palmeiras, que já estará em Salvador, e é escalado no dia seguinte, tranquilo. Legal. Atenção, calma, torcedor corintiano. A saudade de ver o Timão em campo acaba na próxima quarta-feira de manhã, no feriado aqui de São Paulo, né, da Consciência Negra, quando o time de Ramon Dias pega o Cruzeiro, 11 da manhã na Neoquímica Arena. Chega mais, Thiago Salazar. Boa noite, meu querido. Conta pra gente como que o Corinthians vai se apresentar para esse duelo. Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, né, o pessoal não costuma gostar muito dessa data FIFA, muito tempo do time parado, enfim, mas essa ansiedade está acabando. O Timão estava embalado ali, 4 vitórias, 1 empate nas últimas rodadas. Teve jogo atrasado durante essa data FIFA, principalmente ali do Atlético Mineiro, que estava embaixo do Corinthians, acabou superando o time na tabela, mas ficou só 1 pontinho acima. O Corinthians agora é o 11º colocado e está apenas 6 pontos atrás do Cruzeiro. Por que eu estou falando do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro é o 7º colocado e neste momento o Brasileirão tem G7. Pode aumentar para G8, para G9, a gente tem que aguardar, mas no momento é G7. Então o Corinthians para o G7, para tal vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, 6 pontinhos. Dá para tirar? Parece que sim, né? O próximo adversário é justamente o Cruzeiro, o 7º colocado, que virá aqui a Neoquímica Arena com o time reserva. O Cássio, inclusive, não deve jogar, deve ficar todo mundo preservado e poupado para a final da Copa Sul-Americana. Ou seja, chance de ouro para o Corinthians tirar ponto de um concorrente direto e subir aí, continuar nesse sonho aí de garantir essas vagas na Libertadores e na Copa do Brasil. Para esse jogo, lembrando, o STJD, o Corinthians chegou a um acordo lá com o STJD, vai pagar multa para Yuri Alberto, Kaká e André Ramalho ficarem à disposição. E ambos ali, o Yuri Alberto estava tudo bem com ele, mas o Kaká e o André Ramalho estão se recuperando de lesões. O Kaká, uma lesão no tórax e o André Ramalho, uma lesão no posterior da coxa direita. Hoje, os dois foram para campo, treinaram. A tendência, e aí é uma informação de apuração de bastidor, inclusive que o Yuri Medeiros aqui do site passou para mim, é de que o André Ramalho não fique à disposição agora, seja preservado mais para frente, mas que o Kaká volte e fique ali à disposição, pelo menos como opção para o técnico Ramon Dias. O Kaká, então, pode ser a grande novidade do Corinthians para essa partida. O Corinthians que, no mais, não tem o que falar. Todo mundo à disposição. Memphis, Yuri, Romero, Garro, enfim, todo mundo à disposição para essa partida contra o Cruzeiro, que, mais uma vez, já tem todos os ingressos vendidos pela torcida do Corinthians. Corinthians, salve o Corinthians. Agora não cai mais, é isso? Matematicamente tem chance, mas acho que já escapou, né? Convenhamos. E esse jogo contra o Cruzeiro, o Cruzeiro tem a final da
Oh, meu Deus, Mercosul não, da Sul-Americana. Sim. Mas o Cruzeiro também não joga há muitos dias, hein? Não dá pra botar time... Eu acho um exagero esse negócio, entendeu? Aí depois... E aí acontece igual o Palmeiras. Perde ritmo de jogo, os caras têm que estar em ritmo de competição. Então eu acredito que se os titulares não começarem, irão ao menos entrar no decorrer do jogo. Então o Corinthians não vai ter essa mamata aí de time reserva pela frente. Eu acredito que não. E você, meu? Às vezes, jogar contra um time reserva, que nem vem os reservas do Cruzeiro, é mais difícil. Porque o reserva aqui é uma afirmação da próxima temporada, né? Quer renovar o contrato, quer a confiança, né, do treinador. Então ele vai ter que mostrar mais serviço, né? Então acho que a dificuldade aumenta nesse sentido, né? É claro que tecnicamente, Matheus Pereira, ele é insubstituível hoje no Cruzeiro, mas o time do Cruzeiro hoje tem um elenco muito mais qualificado que de 2 anos atrás. E, ó, só que o Cruzeiro está vivendo, a gente está falando mais do Cruzeiro que do Corinthians, mas tem a ver porque é o adversário, né, da quarta-feira. Estamos na data FIFA, então é mais de uma semana sem jogar. Nossa. Né? Então já deu para refrescar, descansar, recuperar, treinar. Mas aí vai jogar na quarta de manhã com o Corinthians, no horário do almoço, né? Com horário desgastante. Se tiver calor, a previsão acho que é de calor, né, para quarta-feira. A final da Sul-Americana é no final de semana, aqui do lado, na Argentina. Né? Então fica um pouco encavalado. Mais ou menos. Você acha tão absurdo jogar na quarta e depois jogar no sábado ou no domingo? Eu não acho absurdo. Só que os treinadores de hoje, não só todos, eles acham absurdo. Os estudos. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? O cara joga na quarta e joga no sábado, joga na terça e joga no sábado, na quarta e no domingo. Que jogador gosta de jogar. Lógico. Não gosta de ficar treinando. Gosta de jogar, gosta de entrar em campo e tal. É igual a gente gosta de chegar e jogar, né? De apresentar, de trabalhar, né? A gente planeja muito também, mas o gostoso é o jogo. Hoje, né? A máquina tira o jogador. É isso aí. Pois é. É o sistema, é a máquina, é o exame. Não é mais o organismo do jogador que determina. É a máquina. Eu acho errado, mas... E é ruim, porque aí às vezes você põe um negócio na cabeça, né? Deu ali no ultrassom, sei lá, que tá... Que vai não, deu no exame da gotinha de sangue que vai estourar. Tudo bem, a gente tem que aceitar a tecnologia. Mas pra mim passa do ponto. Então assim, você tem um jogador que, sei lá, um cara que já é mais velho, que já tem um problema, né, que administra um problema ao longo do ano, esse aí é importante, descansa, põe no banco, né? Alguém que tá vindo de uma lesão, ok. Mas assim, a grande maioria dos jogadores, pra mim, tinha que colocar os caras pra jogar. E aí vai tirando na medida que o jogo acontecer. Corinthians é favorito contra o Cruzeiro, respondendo essa pergunta? Sim, pra mim é. Né? Pra mim Antes do compromisso da seleção brasileira de amanhã contra o Uruguai, o zagueiro Marquinhos fez um apelo especial para a torcida. Vamos ouvir. Não abandona a seleção brasileira, né? Não deixa de lado a seleção brasileira, não. Todos, né, que estão aqui vindo vestir essa camisa da seleção brasileira, estão vindo com muito orgulho, com muita fé, com muita esperança, com muita dignidade, né? E assim, a gente vive o nosso momento assim, aqui como se fosse o último, né, da nossa vida, como se fosse uma oportunidade única. Por mais que muita coisa influencie para que perca a esperança na seleção brasileira, a gente pede para que todos não percam, que a gente vai continuar trabalhando, batalhando. E aí? É um apelo, vem do coração, eu entendo, Marquinhos. Eu acho que o problema do Brasil não é nem essa questão de identificação, tá? Porque os caras vão embora muito cedo, vivem nas bolhas europeias, tal. O problema da seleção brasileira é que vivemos a geração menos favorecida da história para ser educado, né? Para mim, é a geração menos talentosa da história. Não estou falando de time, já tivemos péssimas seleções também com grandes jogadores e os times não funcionavam. Mas a gente não vive um momento... Quem é craque, gente? É o Neymar. O Neymar é um cara extra-série. Né? Poxa, mas Vinícius Júnior não é? Craque, assim, pra mim, não. Todo mundo tava reclamando que ele não tinha ganhado a bola de ouro? Mas sabe o que acontece, Silvestre? O que eu vejo, assim, nessa declaração do Marquinhos é o seguinte. Não é a torcida que abandonou a seleção. Foi a pobreza do futebol da seleção apresentado ao longo dos anos que abandonou a torcida. Você falou bonito o que eu tentei explicar. Sim, eu embelezei o que você quis dizer, eu parafraseei. É isso. Porque, Michele, não tem jeito. Né? A falta de competência, de qualidade, aquela coisa... Começou naquele 7-1. Michele, enquanto a seleção não tiver um time pronto, nós veremos sempre, né, um futebol pobre,
um futebol que não mete medo em ninguém, até porque amanhã joga contra o Uruguai. Nossa Senhora. E as pessoas gostam de misturar, unificar as coisas, né? E não dá para unificar as coisas no futebol. Por quê? Em que sentido? Falaram que o grupo não queria o Bielsa, que estavam matando ele. O último jogo do Uruguai, eu assisti, o Uruguai arrebentou com o jogo e ganhou da Colômbia 3-2. Tecnicamente, é uma das melhores seleções, para mim, sul-americanas. Então, agora que a gente se lasca, então. Bom, hoje foi dia de anúncio importante no estádio do Morumbi. O José Paes esteve lá e chega com todas as novidades de São Paulo. Alô, alô, Mi! Beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que acompanha a gente nessa segunda-feira. Pois é, o Tricolor anunciou hoje a criação da SPFC University, a Universidade do São Paulo Futebol Clube. Em parceria com 2 instituições de ensino, a iniciativa é inédita aqui no Brasil. É a primeira vez que um clube de futebol do nosso país entra no setor da educação com um projeto regulado e aprovado pelo MEC, totalmente estruturado no Ministério da Educação. A ideia é oferecer cursos de graduação, pós-graduação e livres, sempre voltados para o universo esportivo, em especial, claro, para o futebol. As atividades terão início com 11 cursos, alguns híbridos e alguns com aulas presenciais aqui, práticas no Morumbis. As vagas serão limitadas e as aulas começam em 24 de fevereiro do ano que vem. É aqui que todos nós sonhamos com os nossos filhos, sonhamos com os nossos netos, sonhamos com os nossos sobrinhos, para que sejam alguém na vida. E o São Paulo marca hoje um gol e contribui. Antes da entrevista coletiva de anúncio da nova parceria, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, conversou com a imprensa e falou sobre temas importantes relacionados ao campo e bola, ao futebol do Tricolor, para o ano que vem. E no caso do Nestor, se acontecer uma proposta, nós vamos examinar, desde que seja boa para o clube, mas não chegou nada oficialmente. Olha, o Wendel eu sempre gostei, toda a nossa comissão gosta, a nossa diretoria. Eu conheci pessoalmente na Copa América e tive momentos de conversa com ele, com o nosso goleiro Rafael, que são amigos. E eu senti que ele, se vier ao Brasil, ele tem muito interesse em vir para o São Paulo. Agora, é aquela coisa que, quando a gente fala isso, às vezes as pessoas falam, pô, o presidente está falando que o futebol é dinâmico. É mesmo. De repente, se ele tiver alguma proposta num outro centro, na Europa, que continue por lá, vai pesar bastante na decisão. Mas nós estamos conversando. A olho que o torcedor conhece, nós precisamos de laterais, nós precisamos talvez de um meia criativo. Tentamos que esse meia fosse o Rames, não deu certo. Né? Uma pessoa que tem qualidade que ele tem, mas que tenha desenvolvimento esportivo de alta performance. Esse é o nosso sonho de consumo. É fácil? Claro que não. Tem que observar bem essa possibilidade, a oportunidade. Tem que casar. O Lucas foi uma contratação que teve êxito, teve sucesso, teve renovação. A do Rames foi uma tentativa que não correspondeu em campo. Nós, se acharmos essa fórmula no jogador com essa característica do Lucas, veja bem, o Lucas jogou aqui, tem uma performance física, brilhou, etc. E queria voltar para o Brasil. Juntando esses fatores, pode acontecer. Silvestre e Miller. São Paulo, presidente falando aí sobre contratação de impacto, falando que quer um meia ali, que o Rames não deu certo, que mais que é difícil, falando quer, né? do Wendel. E aí, que vocês gostaram do Traz presidente? o Ganso de volta, presidente. Traz o Ganso de volta, que é um dos melhores meias. Ele faz a bola, não corre o escambau, ele faz a bola, é aquela velha história, né? Como é que você fala aí na linguagem da bola? Quem tem que correr é a bola. Claro, é uma metáfora, né? O Ganso faz a bola correr. Então, tem um meio aí, tá? Arranca ele lá do Fluminense. E agora, eu acho que essa é a questão da universidade, que vai ter essa parceria, também é legal, hein? Eu acho sempre importante. Os clubes expandindo os seus negócios, né? São Paulo vai entrar aí também agora na questão do fundo, aí vai ter menos investimento. Quer dizer, não é menos investimento, né? Vai ter que dosar mais o pouco dinheiro para contratações. Agora, eu acho que o mais importante, antes de contratar, é manter o Zubeldia. Entre erros e acertos, eu gosto do trabalho do Zubeldia. Ele ainda corre um mínimo risco aí se não pegar a vaga em Libertadores, né? Porque existem lá algumas forças que não querem ele. Mas eu acho importante manter o Zubeldia, que já conhece o grupo. E aí, se der para botar uma cerejinha pro ano que vem, melhorar um pouco, né? Miller, você manteria o Zubeldia no grupo? Sim, até porque ele está nas primeiras colocações, né? E tem grande possibilidade de uma vaga em Libertadores. Não tem por que mudar nesse sentido, né? Agora, não espere contratação de impacto em janeiro. Não teremos. Até porque, Michele, o São Paulo está concorrendo com clubes que têm muito mais dinheiro que ele. E nós sabemos quais são.
Novo contato com o Thiago Salazar e as novidades do Timão. Quer dizer que o Yuri Alberto pode deixar o Corinthians na próxima janela de transferência, Salazar? Conforme a gente tem avisado, né, Michele? Na semana passada, pelo menos por 2 vezes, a gente comentou aqui no Gazeta Esportiva, trouxe essa informação de que o Yuri Alberto está muito valorizado, está chamando a atenção do mercado externo e tem o desejo de jogar fora do Brasil, principalmente na Europa. A tendência é que ele deixe o Corinthians na próxima janela de transferência. Essa era a informação de bastidor aqui, de muita apuração. E aí agora, nesse final de semana lá na Band, o Yuri Alberto acabou sendo questionado sobre isso e falou o seguinte, aspas para o atacante do Corinthians. Eu tenho um grande sonho de jogar na Europa, eu tenho um grande sonho. Estou muito feliz aqui no Corinthians, mas acho que se vier alguma coisa que beneficie o Corinthians e a mim também, está em aberto. Prioridade é a Inglaterra, gosto bastante. Pois bem, confirma exatamente aquilo que a gente vinha falando como informação de bastidores. O Yuri Alberto tem esse desejo, recusou, ele nem tanto, né? Mas Corinthians e Yuri Alberto juntos não chegaram a um consenso nas últimas janelas de transferências, quando as propostas foram apresentadas. Só que ele não era o artilheiro do time, o artilheiro do vice-artilheiro do país, né? Você está atrás só do Pedro em artilharia do país todo aí, jogadores da Série A. Ele está muito mais valorizado, tem só 23 anos e, como a gente viu aí, ele mesmo admitindo, tem este interesse. A tendência é que venha uma proposta, e aí de novo é apuração, lá na casa dos 25 milhões de euros. O Corinthians teria direito a 50% desse valor. O Corinthians que adquiriu 50% dos direitos do Yuri por aproximadamente 12 milhões e meio de euros, que aí não foi com dinheiro, e sim com repasse de jogadores ao Zenit. E aí, Yuri Alberto, sincerão, deve ficar, não deve, faz bem em querer jogar na Inglaterra? Vou passar a bola para vocês debaterem, já que agora o próprio jogador reconheceu e confirmou a informação que a gente vem trazendo aqui, Mi. Obrigada, Thiago Salazar. Fala. Vai ser uma perda e tanto para o Corinthians. Então, no momento, assim, para mim o Yuri Alberto não passa de um razoável atacante, ok? Mas está fazendo a diferença. Cara dedicado, pessoa maravilhosa, uma pessoa bacana, tá? Mas como atacante mesmo, desculpa aí, para mim não passa de um atacante razoável. Bom, se você, o Vinícius Júnior não passa de um bom jogador? O Vinícius aí dá para negociar.